Olá, queridos, graça e paz. Júlia Amaral fala contigo. Nessa oportunidade, eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 18, onde a Bíblia fala acerca do dever de orar e nunca desfalecer na fé. A Bíblia diz que havia um juiz que morava em determinada cidade, que não temia a Deus, não temia também ao homem. A Bíblia diz que ali também havia uma mulher esta que era viúva, e que sempre ia em busca daquele juiz para que o mesmo julgasse a sua causa. E a Bíblia diz que por muito tempo aquela mulher permaneceu indo em busca de uma resposta para a sua situação. E a Bíblia diz que aquele juiz, de tanto ser importunado, ele decidiu julgar a causa daquela mulher, porque ele não estava aguentando mais. E quando Jesus ele fala essa parábola, ele fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer na fé. E Jesus ainda fala que aquele juiz iníquo, ele julgou a causa daquela mulher. Será se ele não iria fazer justiça pelo seu povo que clama por, por justiça, que clama pelo Senhor dia e noite? E Jesus ainda falou que ele iria julgar a causa do seu povo. Jesus ainda falou, porventura, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra. Irmãos, eu quero falar nessa noite que a gente precisa orar, irmãos. A gente precisa orar sem cessar, orar sem desfalecer na fé. Não importa a sua situação, não importa o decreto. O que importa é que Deus é um Deus que traz resposta. Deus é um Deus que ouve a nossa oração. A Bíblia diz que Jonas, ele orou no ventre do peixe e o Senhor trouxe resposta. A Bíblia ainda diz no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1, que Ana também orou. Ana era estéril, porém ela orou e o Senhor abençoou a ela com muitos filhos. A Bíblia diz também no livro de Daniel, no seu capítulo 6, no seu versículo 10, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo diante do decreto, que aquele que orasse pedindo algo a outro Deus, que fosse lançado na cova dos leões, mesmo diante desse decreto, Daniel não se prostrou. Daniel simplesmente abriu a janela em frente a Jerusalém e foi orar ao Senhor. Então, não importa se a sua situação, não importa se o médico te deu um diagnóstico de morte, não importa se você tem uma causa na justiça, se você está endividado, mas eu quero dizer nesta noite, coloca toda a tua situação diante do Senhor, porque não tem condição de a gente vencer as nossas lutas se a gente não se prostrar diante do Senhor e orar. O maior exemplo de oração foi Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo o próprio Deus, ele orava. Jesus Cristo dava graças a Deus a tudo. E a Bíblia ainda fala que Jesus Cristo ele passava noites orando. E como é que a gente vai vencer se a gente não quer orar? Como é que você vai vencer se você não passa nem 5 minutos no joelho? Então, irmãos, que nós possamos assim permanecer em oração. E o que eu acho mais interessante é que no livro de 2 Reis, no seu capítulo 20, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele recebeu a sentença de morte através do profeta Isaías. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele orou, ele chorou amargamente, ele ficou em frente à parede e ele orou amargamente. E chorou, melhor dizendo, chorou amargamente. E a Bíblia diz que antes do profeta Isaías chegar num pátio do templo, Deus ordenou a Isaías, volta. Volta porque eu ouvi a oração dele. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. E é muito interessante, irmão, a gente colocar a situação diante do Senhor. Talvez você pode olhar para a sua vida e dizer que não tem mais jeito, que não tem mais chance, que acabou. Mas eu quero te dizer que há esperança para a árvore cortada. Eu quero dizer que não há nada impossível para o Senhor, porque tudo é possível que crê. Agora você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Excelente noite. Tchau, tchau.